a mulher também conquista o homem. E nunca foi diferente. Mas é que Jesus mostrou que o homem tem mais tendências para isso do que a mulher. Mas hoje em dia está invertido tudo. E as mulheres agora viraram objeto, os homens, perdão, viraram objeto de desejo das mulheres. Nós estamos num tempo difícil. Mas no campo da saúde, quando a Bíblia diz assim, se teu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso, significa que tem saúde. Se o olho é bom, saúde. E se o olho é mau, doença. E nós sabemos que pela heritologia, você consegue enxergar todas as doenças do corpo do homem. Mas quem fez isso? O próprio Deus. Os irmãos sabem que nos carros modernos existe um computador. Se der uma avaria, ele coloca um computadorzinho lá e já descobre qual é o problema. Já detecta o problema. E aqui está nos olhos, na íris dos olhos, todas as informações do nosso ser. O mesmo Deus que criou também fez esse dispositivo. Por isso que a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, seu corpo é luminoso, né? E a moça galanteada por um rapaz, por exemplo, assim, ela diz assim, como você é linda. Aí ela diz o quê? São os seus olhos. Não é assim que ela diz? Eu não sei se ainda existe esse argumento, né? Hoje em dia não tem mais isso. Nem ainda. Os antigos diziam assim, são os olhos, né? Muito bem. Sempre quando não estamos bem, espiritualmente falando, a gente acha que todas as pessoas também não estão bem. Porque assim como a gente enxerga a gente enxerga os outros. Isso é verdade ou é uma coisa que eu estou inventando? Irmãos, se você estiver de bem, em paz com Deus, você não é ranzinza com as pessoas. Você não é, porque você enxerga as pessoas com bons olhos. Mas quando você está mal, a sua vida não está bem, você acha que todo mundo está mal também. Você não consegue enxergar a bondade das pessoas. E outra coisa, quando você está mal, quando seus olhos são maus, quais são as cores do arco-íris? Bom? Quando você está mal, quais são as cores do arco-íris? É preto e branco. Então a sua vida é preto e branco. Você enxerga tudo sem cor. Mas quando você está bem com Deus, bem com as pessoas, em paz, aí você vê as cores do arco-íris. Você vê o céu lindo, você vê o mar é lindo, você vê tudo é poético. Até no dia de chuva. Entende? Isso é tudo como você é no coração, você reflete isso. Quando estamos bem, vemos bondade em todos. E quando não estamos bem, não vemos bondade em ninguém. Nem na mulher, nem no marido, ninguém. Ninguém é bom, porque nós não somos bons. Nós estamos com problema. E isso é bíblico. Assim como o homem imagina no seu coração, assim é. Então, irmãos, é por isso que eu falei que nós temos que não apenas vir aqui para ouvir uma pregação, um sermão, mas ver o que Deus quer nos ensinar. O que a gente está precisando aprender? Por exemplo, se você imaginar coisas boas, você vai fazer coisas boas. Mas se você imaginar coisas ruins, você não vai fazer coisas boas. O desejo de investigar com o coração sincero, com bons olhos, assim diz a expressão, né? Com bons olhos, as verdades reveladas, é dito que essa pessoa não andará em trevas. Então tenha um desejo profundo e sincero, que você jamais andará em trevas. Agora, se você investiga as coisas com maus olhos, não adianta investigar. Quanto mais você investigar, mais em trevas você vai ficar. O grande lance é de que Deus revelou certas coisas e ocultou outras coisas. E um dia eu falei assim, dou graças a Deus por não entender tudo. Eu fico feliz, irmãos, de coração, eu falo a verdade para os irmãos. Quando eu não compreendo uma coisa porque não é para compreender,
Eu fico tão feliz como quando eu entendo uma coisa que é para compreender. Porque Deus, ele precisa estar no seu lugar e o homem no seu. Então, se você não consegue compreender uma coisa, não consegue enxergar como Deus enxerga, dê-se por satisfeito, fique feliz com isso, porque é assim que deve ser. Porque diz a palavra, as coisas reveladas são para quem? Vamos ser mais pessoal. Para nós e nossos filhos. É assim que está escrito, né? E as não reveladas? Para Deus. Mas o que acontece? O homem quer saber as coisas que não foram reveladas e despreza as que foram reveladas. Não vamos muito longe, né? Eu fui atrás de uma pergunta que meu filho fez, a mais importante pergunta que um ser humano pode fazer. Mas ele fez essa pergunta com 14 anos. E aí me vi um apuro, né? E responder para ele por que Deus criou Satanás. Por que Deus criou Satanás, sendo ele um Deus de sabedoria, de infinita inteligência, onipotente, onipresente, sabendo das coisas? Por que Deus criou Satanás? Aí eu disse assim, antecipadamente, falei, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. E Lúcifer criou Satanás. De cara eu disse isso para ele, né? Mas aí eu falei, vou te dar a explicação bem certinha. E depois de alguns dias eu dei 31 páginas escritas à mão, respondendo a pergunta dele. 31 páginas, nunca mais esqueci isso, 31 páginas. E desse estudo, irmãos, abriu tanto a minha mente, abriu tanto, que disso surgiu um livro que, se os irmãos quiserem, eu posso passar pelo pendrive, né? Mas eu fiquei feliz, irmãos, de saber que Deus não vai responder essa pergunta para ser humano. Você pode viver 1000 anos nesse mundo, 10.000 anos nesse mundo, mas Ele não vai te responder essa pergunta, porque Ele permitiu. Você tem que acreditar nele, e se você acreditar nele, aí você vai ser salvo. E na eternidade, quando você não precisar dessa resposta, aí Ele vai te dar. Então nós temos que ter paciência e dizer assim, Senhor, dou graças ao Senhor porque eu não consigo enxergar assim como o Senhor enxerga, mas um dia nós vamos ver como Ele vê, né? Muito bem, no Sermão da Montanha diz assim, seja sincero e inabalável o desígnio de descobrir a verdade e obedecer-lhe a qualquer custo, e a vez de receber mais luz. Você quer cada dia enxergar melhor? Quer seguir crescendo? Seja sincero. Seja esse desígnio de conhecer e obedecer a Deus. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Ver maldade em tudo, e eu conheço pessoas que veem maldade em tudo, eu até fico preocupado, né? Eu fico preocupado com as pessoas que veem maldade em tudo. Não adianta a pessoa fazer nada aqui. Não, isso é porque isso. Já acha pelo e ovo, né? É bom isso aí. É uma característica ótima, digna de ser louvada, de ser imitada? Não. O Espírito Santo disse assim, que nós devemos nos esforçar para pensar bem das pessoas, até que elas nos obriguem ao contrário. De tanto ela nos obrigar a pensar o contrário, você vai pensar realmente, né? Não tem jeito. Mas a gente deve se esforçar para pensar bem das pessoas. Isso tudo depende dos teus olhos, como é que você enxerga as coisas. E se a luz que em ti há são trevas, o que é que diz o texto? Quão densas são tais trevas, né? Agora, irmãos, é muito provável que não perceba que seus olhos são maus. Por isso que eles são maus, né? Imagine, irmãos, se a gente imaginasse e tivesse o conhecimento que Deus tem de nós, se a gente tivesse esse conhecimento, e nós víssemos o nosso coração como ele é mesmo, de fato, nós não íamos nos gabar de nada. O nosso coração é mau e perverso, corrupto. E se há alguma bondade em nós, é porque Deus teve misericórdia de nós. É porque Ele suavizou a nossa e tirou os pelos do coração peludo, né? Eu não sei quando é que eu vi essa expressão, mas gostei muito. Coração peludo.
É um coração peludo, né? Então, vou repetir para os irmãos ficarem bem alicerçados nessa verdade. É muito provável que a pessoa que tem maus olhos e que seus olhos são maus, ele não perceba que ele está em trevas espirituais. E ele pode até se gabar e pode até se orgulhar. Já vi alguém dizer assim: não, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu digo mesmo, comigo é assim. Ele se orgulha de estar nas trevas, ele se orgulha de não estar enxergando a verdade. Agora, se você é um espiritual, diz a palavra de Deus, tenha paciência com ele, porque aí ele está em trevas e você não, você está na luz. Aí você trata ele com aspereza porque ele está nas trevas, aí você também está. Olha como Satanás é astuto aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente julga as pessoas, aí as pessoas pensam: não, eu estou na luz. Aí ele começa a espancar quem está nas trevas. Aí ele também está nas trevas, né? O mesmo se dá com orgulho, irmãos. Quem é orgulhoso diz: eu sou orgulhoso? Quem se orgulha de ser orgulhoso? Então, irmãos, quando a pessoa sabe o que é orgulho, ele jamais vai admitir que é orgulhoso, porque é a condição de caráter mais detestável aos olhos de Deus, é o orgulho. E se alguém inadvertidamente disser assim: eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho de não sei do quê, talvez ele queira dizer assim: eu tenho um contentamento, uma alegria de ter meu filho no emprego. Mas não é orgulho, isso não é orgulho, ele só errou a palavra. Orgulho é uma coisa terrível, né, Mastério? Diga. Eu ia perguntar isso agora, porque a palavra orgulho ela não entra em nenhuma, não dá um objetivo bom. Não, se você falar orgulho erradamente, a gente pode até entender, mas o orgulho em si é muito perigoso. Isso é outra coisa, irmão, não é orgulho não. É alegria, contentamento, satisfação de ter um filho que cresceu, prazer, isso é outro. Hein? Reconhecimento. Quando você fala tem orgulho e é orgulho mesmo, pode se esquecer. Aí já é uma coisa perigosíssima. Né? Como a gente é músico, né? E falamos de música, né? Então tem 3 coisas que um músico pode vacilar na hora de se apresentar. Se ele não estiver preparado, ele vai errar. Se ele estiver preparado, mas nervoso, também vai errar. Mas se ele estiver calmo e preparado, mas estiver orgulhoso, vai errar. Então o orgulho é muito perigoso. Do bom coração o homem tira coisas boas, e o homem mau não pode tirar coisas boas do coração mau. Isso é muito fácil, né, irmãos? Aí você fala assim: meu coração é bom. Aí fala: não, meu coração é bom. Se chegar a essa conclusão, você está numa situação muito difícil. Você tem que sempre duvidar dele, né? Jesus disse: se esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está onde? Longe. E cego é aquele que não quer ver, não quer enxergar. E os cegos e os escravos que não se reconhecem estão na mesma situação. Por exemplo, os judeus diziam: nós não somos cegos, nós vemos. Nós não somos escravos, nós somos livres. Quando eles eram cegos e eram escravos. Por que eles eram cegos? Porque eles não estavam enxergando a luz, não estavam enxergando o óbvio. Na verdade, irmãos, eu tenho que dizer para vocês uma coisa muito séria. Os judeus, eles sabiam que Jesus era o Messias. Sabiam? Com certeza absoluta. Está escrito. Mas está escrito também que eles criaram barreiras. Quanto mais o Espírito Santo trabalhava com eles, mais barreiras altas eles construíam para não se convencer. Então eles mataram o Filho de Deus tendo consciência de que era o Filho de Deus. Mas eles sufocavam a convicção. Às vezes acontece conosco também. Que uma verdade vem na nossa mente e a gente sufoca para não ser advertido. Quando a mente vacila e é inconstante na confiança em Deus,
aí começa o ceder à tentação. E se não entregarmos todo o nosso coração a Deus, vamos acabar em densas trevas. Embora possamos dizer que estamos na luz. Ao que falamos, irmãos? Pode falar. Quem tem boca fala. Você pode falar, eu sou livre. Mas se o pecado está te escravizando, você não é. Eu estou vendo bem claro a verdade. Mas se está nas trevas, andando nas trevas, como que isso é verdade? Por isso, a irmã explica assim: quando fazemos qualquer reserva, deixando uma porta aberta pela qual Satanás pode entrar, ele vai obscurecer nossa visão espiritual, de maneira que o olho da fé não possa ver a Deus, e não haverá barreiras contra o pecado. E de uma hora para outra você vai estar fazendo uma coisa que você detestava. Há um tempo atrás você odiava aquilo, mas agora você já está fazendo. Por quê? Porque você deu uma brecha, você abriu a porta, foi fechando os olhos para as revelações de Deus. E a predominância de um desejo pecaminoso revela a ilusão da alma. Revela isso aí. É uma ilusão. E cada condescendência com desejo pecaminoso fortalece nossa aversão a Deus. E se existe alguma coisa mais séria que isso, eu não conheço. Tem pessoas que, olha, estavam tão fiéis, agora estão tão apostatados. O que aconteceu? Foi um processo degenerativo. Como é que ele perdeu a fé? Perdendo a fé. Foi aos poucos. Ele foi condescendendo com um desejo aqui e um desejo ali. E escolhendo o caminho das trevas, isso não importa se é consciente ou inconsciente, caímos nas sombras do mal. E cada passo nessa direção leva-nos a trevas mais densas e aumenta a cegueira da alma. Daqui a pouco você está cego e não chega mais nada. Mas foi um processo. E como eu cheguei a esse ponto? Como eu cheguei a essa situação? E eu fiz uma experiência muito terrível quando era criança também. Nós pegamos um sapo, era levado. Eu não sei o que ia ser de mim se Deus não tivesse misericórdia. Peguei um sapo, coloquei numa panela com água, no fogareiro, e aí ficou o sapo lá dentro. E o sapo lá dentro, ele começou a esquentar o sapo, e o sapo não pulou. Ele foi acostumando com a água. Sapo, um gerino, né? Maior. E aí, quando pensa que não, ele morreu. Morreu o sapo. E eu lembro até do cheiro do sapo morto. Irmãos, que experiência mais terrível. Mas isso me ensinou o seguinte: que o homem é parecido com o sapo. O sapo, se você colocar ele na água quente, ele pula na hora. Sabia? Não vamos fazer essa experiência não. Mas se você colocar ele na água fria e depois ir esquentando, ele vai se acostumando e morre sem protestar. Não parece com o ser humano? Você jamais vai chegar num lugar assim tão claro sem se incomodar com a visão. Por quê? Porque os olhos estão acostumados com as trevas. Mas se você está nas trevas, aliás, na luz, chega nas trevas, também incomoda. Se você está num lugar assim, muito cheiroso, daqui a pouco passa uma coisa fedida, aquilo te incomoda. Mas se você conviver com aquele cheiro, aquilo não te incomoda mais. Isso é com ruído, é com barulho, é com cheiro e é com luz. O ser humano é o ser que mais se adapta, por conta de que somos seres adaptáveis, somos camaleões. Só falta trocar a cor, né? Não, o camaleão troca de cor. Irmãos, existe um ser que se acomoda mais com a situação do que o ser humano. Uma pessoa que está com preguiça. Está com preguiça. Daqui a pouco ele está com preguiça de novo. Daqui a pouco ele quer trabalhar mais. Se acomoda. Não estão pessoas acomodadas com a internet? Se acomodaram com a internet. Isso tudo é gradual, né? Mas quem quer andar na luz? Lembre-se de Salmos 119, que diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Adianta ter luz se os olhos estão cegados? Irmãos, eu vou contar mais uma que os irmãos vão achar interessante, mas não faço essa experiência. Quando eu era pequeno, eu estava viajando, eu me recordo como se fosse hoje.
Se acontecesse agora, eu estava muito, muito desejoso de ir no banheiro, mas não tinha banheiro. E meu pai disse assim: fecha os olhos que ninguém te enxerga. E aí eu fui no canto, fechei os olhos, ninguém me viu. Eu já não estou entendendo como é, quando você fecha os olhos, você não enxerga mais nada. Você não enxerga quem está na sua frente, você perde o respeito, você perde a moral, você perde tudo, porque seus olhos estão fechados. Então é muito importante que a lâmpada esteja iluminando, a palavra de Deus esteja nos dirigindo, mas nossos olhos estejam o quê? Abertos. Quem permanece muito tempo em trevas vai perder a faculdade de ver, de enxergar. E quem escolhe viver nas trevas espirituais, um dia não verá mais a luz. E esse dia chega. Aqui a luz é saúde e as trevas são doenças, né? Disse o sábio, né? Por isso nós precisamos urgentemente entender a palavra de Deus, porque ela é cheia de verdade, né? Em 1 João 2,11 diz: anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que cega os olhos? A escuridão. Irmãos, não faça essa experiência também de ficar muito tempo sem abrir os olhos. Porque se você ficar muito tempo sem abrir os olhos, você não vai poder abrir mais. Fique nas trevas por uma semana, 2 semanas, 3 semanas e tenta abrir os olhos para ver o que acontece. Pode até dar um choque nos olhos e ele fica cego. Está entendendo? Por isso que nós devemos observar essas coisas. Quem ama o pecado ou as trevas, desatende os rótulos do Espírito Santo. O pecador perde o amor do bem, o anseio por Deus e a própria capacidade de receber mais luz do céu. Aí eu penso assim: será que Deus para de falar com essa alma? O Espírito Santo para de rogar por essa pessoa que está em trevas? Não. O Espírito Santo nunca para de trabalhar com o coração do homem. Mas o que acontece? O homem passa a ouvir menos e enxergar menos. Então é como se eu batesse assim, ó. E o Espírito Santo está sempre batendo na mesma força, só que a partir do momento que eu rejeito, a batida parece ser mais fraca. Até a gente não ouvir mais. Não é perigoso isso, irmãos? Então eu falo assim: mas isso não acontece comigo, só com os outros. Esse é outro engano. Então, o convite de misericórdia ainda é cheio de amor. A luz ainda brilha como na primeira vez, mas a voz cai em ouvidos surdos e a luz cai em olhos cegos. É sério ou não é sério? Olha o perigo que nós estamos correndo. Eu conheci uma família muito crente lá em Paraná, e os filhos, eu já contei essa experiência aqui, mas tem muita gente nova que não sabe. Eles saíram da fé, tiveram 5 filhos, né? E eles disseram assim para mim: quando eu estiver no final da história, lá na chuva ceroa, no tempo do decreto dominical, nós vamos voltar. Aí eu falei: mas como você sabe que você vai ser alcançado pelo Espírito Santo naquela época? Então, irmãos, a gente nunca pode procrastinar, não podemos dizer: olha, mais tarde, ou quando eu tiver certa idade, ou quando isso acontecer, eu vou me entregar, porque isso pode não acontecer. Quando não sobrevém esse tipo de preocupação, também a gente está assim, preocupado, né? Se estamos nas trevas ou não, isso também é um bom sinal, apesar de que não pareça, mas é. Quando você está preocupado, se você está na luz, andando na luz, isso é um bom sinal. Significa que o Espírito Santo está atuando no seu coração. E como última bronca aqui que eu estou trazendo, os irmãos, para mim também, os irmãos fazem ideia como quando eu estudei esse assunto, como isso me abalou profundamente. Eu quero ler para os irmãos porque não posso deixar de ler esse texto aqui. Tem 2 versos que eu gostaria de trazer aos irmãos, só que um eu vou ler e outro eu vou mencionar apenas. São Mateus capítulo 7 e o verso 3. E aqui que mora o perigo. Nós devemos estar muito atentos a esse assunto aqui.
se esse texto não te incomodar, aí você corre um grande risco espiritual. Irmãos, eu queria que você se incomodasse com esse texto aqui. Mas muito. E se esse texto não falar nada para você, não te dizer respeito, irmãos, pode esse texto estar com um problema muito sério espiritual e não sabe. Olha o que diz o texto, 7,3. Porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Por que você repara tanto as pessoas, você enxerga tanto os defeitos dos outros, mas não enxerga o seu próprio defeito? Cada um faz uma reflexão que quiser, mas eu posso dizer para os irmãos, se você achar que esse texto não te diz respeito, porque nós se incomodamos com os outros, irmão, não incomodamos com a gente. Sempre é com os outros. Sempre com as fraquezas dos outros. Irmão, sabe por que a gente repreende tanto os outros quando são fracos? Porque era isso que a gente queria fazer e não tem coragem de fazer. Isso é uma das respostas, né? Mas às vezes a pessoa tem um cisco nos olhos, você está incomodando com o cisco dele, enquanto você tem o quê? Uma trave. Isso é gravíssimo. E vou só terminar dizendo um verso da lição aí, que quem falou aí, eu tenho certeza que falaram. O que você deve fazer se teu olho te escandaliza? Mas não vamos fazer isso literalmente, irmãos. Porque aí nós vamos ficar sem os dois olhos, sem as duas mãos, sem os dois pés. O que vai sobrar? Não vai sobrar nada, né? Não vai sobrar nada. Olha, se eu vou arrancar tudo que me faz pecar, eu vou primeiro arrancar minha língua. Começa por aí. Entende? Porque a língua incendeia o bosque, né? E os olhos, irmãos? Mas isso é espiritual. Irmãos, nós seríamos capazes de... Eu vi uma pessoa que estava com a mão presa, foi amputado a mão dele para ele se salvar. Que estava enchendo a piscina, ele ia afogar. Aí ele cortou a mão, isso é verdade, eu vi um documentário. Ele cortou a mão, irmãos, ele ia morrer se ele não cortasse a mão. É nesse sentido, se uma coisa te faz escandalizar, seja espiritual, arranca isso aí, arranca seu olho, joga ele fora. É melhor entrar com um olho do céu do que com os dois e ir para o inferno. Irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha compaixão de nós e nos faça resplandecer seu rosto sobre nós, a gente possa enxergar as coisas como elas são e sermos salvos afinal. Amém? Amém.